Incrível, muito obrigado, queridos. Que unção, que atmosfera. Uau! Bem-vindo a mais uma Terça Light. E nessa série incrível de sabedoria, queridos. Olha, é um desafio imenso de ministrar após uma mensagem tão poderosa como foi na última terça-feira do pastor Mateus sobre planejamento e preparação. Foi incrível. Olha, foi demais. Uma das frases que me marcou naquela terça-feira foi: a qualidade de sua preparação é determinante no seu desempenho. Olha, como nós precisamos crescer, desenvolver ainda mais, né, sobre planejar e nos preparar. Foi incrível. E essa série, queridos, eu creio que ela vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu creio de todo o coração que Deus tem grandes coisas. Olha, vão ser aí mensagens que vão vir para renovar, para atualizar todo o nosso software, toda a nossa mente, né? Para que possamos, sim, vivenciar num padrão de sabedoria dos céus, num padrão de sabedoria de Deus, num padrão de sabedoria conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus, esse livro é incrível, com vários princípios, com várias questões que nós possamos aprender de como crescer em sabedoria. Uma delas, como o pastor Mateus ministrou com tanta unção, tanta propriedade, que é o planejamento e a preparação. E hoje eu tenho aqui o desafio de estar compartilhando com vocês esse princípio incrível, esse princípio essencial que os sábios, eles possuem, o princípio da humildade. Olha, sabedoria é algo que nunca é demais, e humildade, com certeza, nunca, nunca é demais, queridos. E hoje eu quero falar sobre humildade. Humildade é um princípio tão poderoso. A humildade é uma qualidade muito importante, queridos. Quem é humilde reconhece que a sua vida depende de Deus. Quem é humilde reconhece que tudo que tem, tudo que faz, tudo que possui, todos os seus talentos, todo o seu sucesso não vem dele, vem de Deus. Ou seja, quem é humilde reconhece que sem Deus não é nada. E vejamos, hoje eu quero falar sobre humildade, o hangar do seu coração. Logo mais eu quero explicar sobre essa comparação, que eu creio que tem tudo a ver para que possamos ter voos altos, para que possamos ter sucesso, para que possamos sim decolar e vivenciar princípios incríveis. Mas eu quero convidar você primeiramente para ver o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus traz sobre humildade. Veja em Provérbios, Salomão, com tamanha sabedoria, traz que antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas humildade antecede a honra. Veja que se você quer vivenciar alguns princípios tão bons, tão maravilhosos, primeiramente você tem que trazer a humildade. Veja que o nosso Senhor Jesus, Ele traz para nós, em Mateus 5, verso 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Queridos, a humildade ela é essencial para que eu e você possamos ser lapidados, ser transformados, aperfeiçoados por Deus. E como o título dessa mensagem que fala, a humildade, o hangar do coração, assim como um bom hangar é essencial para uma boa e preventiva manutenção de um avião, para que o avião possa ter voos altos, ele precisa de estar num hangar. Esse hangar ele recebe a manutenção necessária e preventiva. Assim também a humildade, esse ambiente, a humildade é um hangar que dará a manutenção necessária no nosso coração. Então, queridos, nós precisamos de entender que para poder voar alto é necessário estar, sim, deixando o seu coração receber a manutenção necessária e preventiva. A humildade, ela vai trabalhar o seu coração, a humildade, ela vai trabalhar alguns princípios, ela vai lapidar a sua vida. E trazendo nesse paralelo, nessa comparação de como um avião, como um voo,
algo que é muito importante. O hangar ele serve para manutenção. Após o avião sair e decolar, é necessário uma comunicação muito clara entre avião e torre. É necessário que haja ali uma audição, que o piloto ele possa ouvir o que a torre está comunicando com ele. É necessário também que a torre ouça aquilo que o piloto, o comandante, está falando. E é muito importante que ele veja todo o panorama que ele recebe da torre de transmissão. E dessa mesma forma, eu quero fazer uma analogia num tripé, que eu creio que é essencial para que eu e você possamos aplicar a humildade de uma forma sábia, de uma forma conforme a palavra de Deus. Acompanhe aqui nesse tripé. Primeiro é necessária a audição. É necessário ouvir primeiro. É necessário saber falar em humildade. É necessário ter uma visão em humildade. Então, com base nesse tripé, eu quero conversar com vocês aqui, à luz da palavra, para que possamos lapidar, aperfeiçoar, trazer a revelação sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre esse princípio de humildade. Talvez nos dias de hoje esse princípio pode ter saído de moda, mas na palavra de Deus ele não saiu, nos céus ele não saiu. E se você quer ter uma vida bem-sucedida conforme os céus, é necessário que esse princípio seja atualizado em sua vida. Então, antes de tudo, antes de falar, antes de ver, o humilde, antes de tudo, o humilde, ele sabe ouvir. Ele sempre está pronto para ouvir, tardio para falar, como diz o ditado. Veja o que Salomão fala em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Algo que é importante, o humilde, é ele saber ouvir, ele saber pedir conselhos, ouvir e aplicá-los. Veja que em outro texto, em Provérbios 13, 10, o orgulho gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Queridos, o humilde, ele pede, ele ouve e ele aplica conselhos. Queridos, o conselho, para que possamos atualizar a nossa mente, primeiramente é claro e muito importante sobre saber para quem pedir conselhos. Eu quero falar algumas pessoas que você pode pedir conselhos, pessoas que são mais experimentadas que você, pessoas que são seus líderes na fé, irmãos mais experimentados na fé, familiares que você vê um testemunho, uma liderança sobre o seu lar familiar, que você percebe que sim, eles passaram por situações pelas quais você pode pedir conselho, porque o conselho, queridos, ele é um caminho mais rápido para o sucesso. Sabe por quê? Porque o conselho ele serve para o seguinte: se eu passei por esse caminho e deu certo, eu vou dar conselhos falando assim, olha, eu passei por esse caminho e deu certo. Então a pessoa sabe que se ela passar por esse caminho, ela vai conseguir ter sucesso. Mas se eu passei por esse caminho e vi que não tive sucesso, quando eu der um conselho, eu falo assim, olha, aquele caminho ali não deu certo, eu tive alguns contratempos ali. A pessoa que recebe o conselho, ela sabe que aquele caminho deu errado e aquele caminho deu certo. O conselho ele serve para que possamos ter mais assertividade, para que possamos poder ter experiências melhores. E por isso é importante saber pedir e ouvir conselhos. Eu me lembro de uma situação, alguns anos atrás, onde eu tive a oportunidade de aplicar esse princípio, que parece ser muito simples, mas, queridos, ouvir conselhos, pedir e ouvir conselhos, é necessário que o seu coração esteja pronto para ouvir aquilo que talvez você não queria ouvir. Eu lembro que, em determinado tempo, alguns anos atrás, eu queria trocar de carro. E eu fui pedir um conselho para o meu amigo, pastor, discipulador, pastor Mateus, e falei, pastorzão, eu estou pensando em trocar de carro. E algo, todo mundo que conhece o pastor Mateus sabe como que ele se alegra de forma genuína e empolgante quando você quer prosperar, progredir, e não diferente. Ele falou, uau, Lucas, que top, cara, yes, vamos trocar de carro, top demais. E aí, ele perguntou, qual carro você está pensando? E aí, queridos, pela experiência de sendo um jovem rapaz, ainda sou jovem, mas na época mais jovem ainda,
Eu falei, eu quero o carro tal. Aí ele, que legal. E pela nossa amizade, pelo nosso relacionamento, pela transparência que nós tínhamos ali, no nosso discipulado, no nosso relacionamento, por toda a abertura que eu dei a ele sabia da minha condição financeira, e ele sabia do custo que aquele carro iria gerar no orçamento mensal, no orçamento anual. E aí eu pedi o conselho, falei, o que você acha desse carro? E ele falou, cara, esse carro é maravilhoso, um amigo, uma amiga tem, uma vez eu dirigi, é maravilhoso esse carro. Mas você calculou, você considerou que o IPVA dele é X? Eu falei, não. Então, você considerou que o seguro dele é Y ao quadrado? Eu falei, não. Você considerou, Lucas, que esse carro, por ele ser importado, a manutenção dele é cara, as peças são difíceis de encontrar e quando encontra tem um preço alto? Eu, não. Ele falou, querido, eu acho o máximo você comprar esse carro, mas é necessário você avaliar se você está preparado, olha, preparação e planejamento, que ele ministrou, olha que unção. É necessário você estar preparado para arcar com o custo que ele vai ter, porque o que eu estava olhando só o custo da compra do carro, mas não o custo para manter o carro. E ele trouxe um conselho que talvez não é o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir, vamos comprar esse mesmo carro, vai lá. Eu me lembro que um dia depois ele falou assim, cara, você tem noção, o seu pneu custa quanto, o carro que você tem? Eu falei, X. Você sabe que daquele carro ele custa 50% a mais? E aí ele foi me trazendo a pensar. E em nenhum momento ele falou, não compra. Ele só trouxe, eu pedi um conselho e falou assim, cara, você precisa de refletir sobre todo o processo para que você possa concluir. Para que esse projeto não possa ser um projeto inacabado, mas sim um projeto concluído. E aí eu fiquei refletindo, conversei com a Poliana, com a minha esposa, e ali estávamos ainda indecisos, mas bem reflexivos sobre esse conselho poderoso do pastor Mateus. Passou algumas semanas, ou mesmo, não me lembro exatamente, cronologicamente de tempo, mas eu fui visitar o pastor Clemente, ele era vivo na época, e eu fui ter um tempo com ele, um tempo maravilhoso, e conversa vai e tal, eu falei assim, vou pedir mais um conselho, quem sabe o pastor Clemente libera uma carta na manga que eu possa virar esse jogo. Eu falei, pastorzão, ele tinha comprado um carro na época, eu falei, pastorzão, estou querendo comprar um carro, ele falou, comprei o carro, eu falei, que legal, eu também estou querendo comprar um carro. Já tinha alguns meses que ele tinha comprado esse carro. E aí, eu falei, que legal. Aí eu falei, o carro, ele fez a mesma pergunta. Legal, você colocou na planilha a manutenção? Você colocou na planilha o seguro, o IPVA? E aí ele trouxe mais um conselho. Ele falou, sabe uma coisa que eu aprendi, Lucas? Eu costumo comprar carros, exceto quando aparece uma oportunidade incrível, mas eu costumo comprar os carros no início do primeiro trimestre do ano, porque eu consigo negociar o IPVA dele. E eu tenho uma economia significativa nisso. Eu falei, uau. E aí, por mais que a minha carne, a minha vontade era grande para comprar aquele carro naquele momento, eu e minha esposa, Poliana, decidimos por pedir, ouvir e aplicar esse conselho. Nós não compramos esse carro, glória a Deus por isso. Teria sido um desastre, querido. Sabe por quê? No primeiro semestre subsequente daquele ano, veio uma crise imensa na economia e afetou principalmente a área que eu trabalho, que é da construção civil. E do dia para a noite, queridos, literalmente do dia para a noite, me lembro desse dia, eu cheguei do acampamento de carnaval, algo maravilhoso, uma unção, fui trabalhar, aleluiado, falando em língua, sentei lá, conversando, chegou o CEO da empresa, falou assim, eu quero fazer uma reunião, e trouxe uma notícia do dia para a noite. Do dia para a noite, eu perdi 60% da minha renda bruta. 60% da minha renda bruta do dia para a noite sumiu. E depois, na época, eu nem consegui pensar, mas meses depois, semanas depois, não me lembro, eu lembrei do conselho do pastor Mateus. Eu lembrei do conselho do pastor Clemente. E, queridos, como foi bom eu ter pedido conselho, ter ouvido e ter aplicado. Sabe por quê? Se eu tivesse comprado aquele carro, eu não teria condições nenhuma de quitá-lo, de manter o pagamento em dia. Eu não ia ter condições nenhuma
de manter aquele carro. Isso é mais uma dívida para aquele tempo, porque eu fiquei aquele ano praticamente inteiro com 40% do meu rendimento, da minha renda. Então, queridos, eu vejo que pedir conselhos, nesse meu caso, foi um livramento. Foi algo que trouxe um livramento para a minha vida. Eu me lembro de outras vezes que, coisas simples. Às vezes tem algum amigo seu que viajou para um lugar que você está planejando de viajar. Queridos, como que é bem melhor você chegar num lugar pela primeira vez, já saber que, olha, tem aquele restaurante que é famoso, mas não costuma ser tão bom. Você tem que fazer reserva bem antes, senão você não consegue ir nele, porque ele é só com reserva. E às vezes, como turista, chega na hora, fica lá horas na fila para poder jantar. Ou então, olha, eu gosto muito de praia, como um bom mineiro, então quando eu vou para uma praia, que eu conheço algum amigo que foi, eu falo assim, cara, qual o melhor ponto da praia? Porque tem alguns pontos que podem ser um pouco desertos, alguns pontos podem ser ruins, e quando você pede conselhos para pessoas que já experimentaram por aquilo, a sua viagem se torna muito mais prazerosa, tem tudo para ser muito mais prazerosa. Portanto, queridos, é muito bom, é essencial para quem quer viver em humildade, saber pedir e ouvir conselhos. Olha, a Bíblia mostra uma história linda, incrível, de um grande líder, um homem sábio, manso e humilde de coração, que soube ouvir conselhos e aplicá-los. Moisés. Veja que Moisés, ele estava numa situação como líder de Israel, tão desafiadora, tão difícil, e ele estava frustrado consigo mesmo, porque não conseguia resolver. A população estava frustrada com ele, porque não conseguia atender a demanda do povo israelita naquele tempo. E aí, então, chega Jetro, o sogrão, e ele fala, ô Moisés, deixa eu dar um conselho aqui de alguém mais vivido. Cara, você precisa delegar líderes para que o seu trabalho seja mais eficaz, para que você possa ter mais qualidade, mais eficiência. E aí Moisés, ele ouviu o conselho. E talvez na sua carne poderia ter pensado, não, esse conselho é ruim, porque eu vou parecer ser mais fraco para o povo, porque eu vou delegar, em vez de mostrar que eu sou um líder autossuficiente, um líder poderoso, o top das galáxias, o salvador da pátria, o super-homem, os Vingadores, o Homem de Ferro, todos os super-heróis da Marvel e da DC aí, eu vou parecer que eu sou fraco, que eu sou vulnerável. Talvez a carne dele gritou para isso, mas a humildade que havia em seu coração deu um clique e falou, cara, ouve e aplica. E isso foi um divisor de águas para o ministério, para a liderança de Moisés sobre Israel. Por isso, queridos, não despreze os conselhos, ouça, traga para a luz da palavra, e se estiver conforme a luz da palavra, aplique sobre a sua vida. É óbvio que não aplique nenhum conselho que contradiz a palavra de Deus. Outra questão que é muito importante sobre a audição, o humilde, queridos, ele ouve com atenção e de coração reto os feedbacks. Há uma mensagem na série 9 do Terça Light, onde o pastor Mateus fala com tanta unção, com tanta propriedade sobre feedbacks, e há um ponto onde fala sobre ouvir, mas eu quero destacar aqui que é importante sobre saber ouvir aquilo que você pode melhorar. Se você não está, eu quero dar alguns pontos, alguns sinais para você perceber se o seu coração está humilde para ouvir e receber feedbacks. Quando você ouve um feedback que você tem que melhorar, você tem na ponta da língua uma justificativa, você tem na ponta da língua uma resposta, talvez é necessário aperfeiçoar isso. Quando você recebe um feedback de melhora, você traz e fala assim, no seu coração, é implicância. Não, isso é porque a pessoa não consegue entender o meu potencial. Quando você recebe um feedback de melhora, para ser transformado, você tem aquilo no coração como algo ruim. Esses pontos que eu falei, esses sinais, eles demonstram que nós precisamos de ficar mais um tempo nesse hangar da humildade, para que possamos receber a manutenção necessária para lapidar. Porque o feedback, ele vem para que você possa ser aperfeiçoado.
O feedback que você recebe hoje é para que amanhã você seja melhor do que você é hoje. O feedback que você recebe hoje é para que amanhã você não passe pelos mesmos erros que você passou hoje. O feedback que você recebe hoje é para que amanhã você possa estar apto para ensinar outros. Portanto, busque em Deus ter um coração reto e puro para poder ouvir feedbacks. Algo que é muito importante, então, primeiramente é saber ouvir, pedir conselhos, ouvir feedbacks, sabe, seja sempre pronto para ouvir, tardio para falar, mas quando chegar no momento de falar, não retenha. O humilde de coração, ele não esconde os seus erros, ele os confessa. Talvez é muito mais fácil falar dos erros dos outros, é muito mais fácil falar das suas qualidades, é muito mais fácil falar daquilo que você tem propriedade, ou daquilo que você acredita, críticas, é muito mais fácil. Mas primeiramente, antes de falar, fale dos seus erros. Antes de falar dos outros, fale dos seus erros. O humilde de coração não esconde seus erros, ele os confessa. Queridos, veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios 29, 1. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. O avião que não está pronto para assumir as suas falhas, para receber a manutenção, é um avião que após decolar irá cair. Se você quer permanecer na sua vida em voos altos, não tenha medo de falar dos seus erros, não tenha medo de confessá-los. Em todos os aspectos, no aspecto da fé, quem confessa a tentação não confessa pecado. Mas se houver um pecado, confesse para que, como Tiago diz em Tiago 5,16, possamos ser curados. É necessário confessar os erros, é necessário você não omiti-los. Não podemos ser como aquela velha história, famosa história do menino que chega para o pai e fala: pai, tem que contar uma coisa para o senhor. E o pai fala: o que foi, meu filho? Vai lá na roça e fala: pai, tem que contar uma coisa para o senhor. O que foi, filho? Eu fiz uma coisa feia, pai. O pai fala: o que você fez, menino? Ô, pai, eu roubei uma corda, né? O pai fica triste. Filho, para que você vai roubar uma corda, filho? Que coisa feia, eu não te ensinei a roubar, isso está errado, vamos devolver essa corda. Vamos lá pegar essa corda e devolver, filho. E depois eu vou ter uma boa conversa com você. Aí ele fala: mas, ô, pai. Aí o pai fala: o quê? É que na outra ponta da corda, tinha uma vaca. Ou seja, ele quis omitir a gravidade do erro, ele quis contar uma ponta só do que cometeu. Às vezes, intencionalmente ou sem ser intencional, queremos confessar, abrir só uma ponta daquilo que nós precisamos ser aperfeiçoados, que precisamos de melhorar, de ser transformados. Mas para que possamos sim ter manutenção correta em nosso coração, é necessário falar de todos os seus erros, é necessário confessar, abrir, não tentar esconder. Queridos, a humildade, ela abre portas em nossas vidas. Às vezes achamos que se formos humildes, reconhecer nossas falhas, seremos menores, seremos piores, mas não. Profissionalmente é muito mais nobre você chegar e falar: você pode me ensinar? Porque eu não sei, quando eu fiz errado. Eu quero aprender dessa forma. Eu trabalho com projetos, é muito mais nobre eu chegar, talvez, para a engenheira que é minha líder, e falar assim: olha, você pode me ensinar a fazer isso, porque quando eu fiz, deu esse erro, o projeto não ficou completo, não ficou legal. Você pode me ensinar, porque eu não consigo fazer, eu errei ao fazer. Do que ela descobriu um erro. Queridos, eu lembro de uma situação em minha vida eu lembro de duas situações. Uma onde eu errei, onde eu emiti um erro. Eu quero aplicando humildade aqui, eu quero ser humilde e falar com vocês de quando eu pisei na bola e pisei de uma forma muito, muito chata, sabe? Eu lembro que quando eu comecei, o pastor Mateus estava me treinando, me preparando para assumir a coordenação do Encontro com Deus, um evento maravilhoso, que assim que essa fase de pandemia passar, estou ansioso para que possamos ter um, e você que ainda não foi no encontro, eu quero convidar você para poder estar no Encontro com Deus, que é algo maravilhoso. Mas eu me lembro no primeiro encontro com Deus, onde eu estava sendo preparado. Eu não era o líder de fato, mas eu estava ali sendo auxiliar, sendo preparado. E em alguns momentos eu assumi alguma função de liderança. E
por imaturidade, por ficar um pouco ansioso para a coisa acontecer, eu errei numa situação específica. Eu não consegui ser flexível e fui muito rígido e acabei errando ali. E na hora que eu vi o erro e tudo mais, eu tentei consertar somente momentaneamente para a coisa fluir e continuar. Mas após resolvi a situação, acabou o encontro, voltando para casa, tudo bonitinho. E aí, nós sempre temos uma reunião de análise, de um feedback, um bate-papo ali. E tendo um bate-papo com o pastor Mateus, a pastora Dani e a Poliana junto. Ele voltou e falou assim, cara, e aquela situação? Primeiro, ele me deu todas as oportunidades para eu falar, mas eu estava contando só a ponta da corda. Eu não estava contando com a vaquinha que estava do outro lado. E ele foi me dando várias oportunidades. E eu quis omitir, porque na minha carnalidade, na minha maturidade, eu tinha medo de perder aquilo que eu tinha conquistado. E eu não fui humilde para falar, pastor, eu errei por conta disso, disso, disso. E eu fui escondendo o erro. E ele foi apertando, apertando, por fim ele falou, Lucas, eu vi aquela situação. Eu queria ouvir de você, mas, cara, vamos lá, o que aconteceu? E eu contei metade da história. Ele falou, Lucas, eu vi. E aí ele, com muito amor, mas baseado na palavra, ele foi ali me corrigindo, me ensinando, para que eu pudesse aprender com aquela situação. E eu aprendi com aquela situação, pedi perdão, consertei o que tinha que ser consertado, e nas outras oportunidades, eu chegava, ele falava, dá um feedback, quando tinha sido uma bênção, gente, eu chegava primeiro e contava, olha, nesse ponto tem que melhorar, nesse ponto, porque eu já aprendi com o erro, não queria errar de novo. Ele falou, não, legal, agora me conta as coisas boas. Eu falei, não, teve isso bom e tal, tal. Então, isso serviu como aprendizado para que eu não pudesse mais omitir as coisas. E eu me lembro que anos depois, num outro ofício que ele me confiou para estar liderando, aconteceu uma situação delicada, um erro e tal, o qual eu errei por não ter planejado, e imediatamente eu liguei e falei exatamente como aconteceu. E assumi a minha culpa, já assumi uma forma de poder consertar aquele erro, porque nunca mais eu queria ser pego com a corda na mão, sem contar que a vaquinha estava na outra ponta. Eu aprendi que é muito melhor quando você chega, confessa, fala dos seus erros, porque quando você chega com um coração humilde e fala de todas as suas falhas para que você possa ser trabalhado, há muito mais leveza e há muito mais unção mesmo para que você possa ser lapidado. Isso, como eu sou pai, eu tenho 2 filhas lindas, e eu vejo isso como pai. Quando eu chego em casa do trabalho e descubro uma bagunça, descubro às vezes uma parede rabiscada, ou que uma bateu na outra, ou que uma fez alguma coisa de errado, aquilo ali, e elas não me contam, eu pergunto, e elas relutam em contar, aquilo ali faz para que, por amor, eu tenha que disciplinar elas de uma forma maior, de eu ter que ser um pouco mais firme na disciplina e na correção, para que elas possam entender que a omissão é até mais errado do que a ação que elas fizeram. Mas quando eu chego do trabalho, e elas chegam e falam assim, papai, me perdoa, papai, o que foi, filha? E elas falam, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Claramente é necessária, às vezes, a correção, a disciplina, uma conversa por amor, mas aquilo muda a forma, aquilo traz muito mais leveza para que esse processo de correção e disciplina. Portanto, queridos, não perca a oportunidade de falar, de assumir as suas falhas. E é com sabedoria, gente, tudo tem tempo e momento. Não é tipo no momento errado, mas saiba discernir o tempo e o momento e assuma. Outra coisa que é importante do humilde para falar, o humilde, ele elogia os que estão à sua volta. Tem um provérbio que fala para nunca você trazer um elogio falso ou uma bajulação, porque isso não é bom. Isso não tem a ver com humildade. Mas humildade é você reconhecer o valor e aquilo que as pessoas têm e fazem. Como, por exemplo, não seria nenhuma bajulação e seria algo tão real elogiar toda essa equipe maravilhosa que está aqui, a equipe da mídia, a equipe do louvor, dessa banda incrível,
ao grande Emanuel, que está aí sendo nosso cameraman, ao Alec ali no OBS, hoje eu vou falar do nome de todo mundo da mídia que está aqui, ao Denner, que está aqui aprendendo com a gente, Matheus da Sonoplastia, a Nájila no Instagram, a toda uma equipe do bastidor que estão aqui fazendo um trabalho incrível para que você possa estar aí recebendo esse culto maravilhoso. E é claro que tem algo para elogiar, a dedicação deles, a consagração que eles têm. A equipe de louvor que chega aqui horas antes desse culto começar e vem com o coração disposto a servir. Não, é um elogio sincero e verdadeiro. Isso é importante, nós trazemos para que sejamos humildes, de elogiar, de reconhecer. Quando você elogia alguém, você não diminui o seu valor. Quando você elogia alguém, você dá o valor a que as pessoas merecem ter. Queridos, nós precisamos porque a cultura, hoje em dia, que há aí fora, no mundo, é das críticas. Olha, é tão fácil criticar. É tão fácil criticar, achar pontos a ser melhorados, claro, e nós temos, como falei, dos feedbacks, né? Mas criticar por criticar é algo terrível, é algo ruim. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que sempre tem uma crítica. Não é ruim você conviver com uma pessoa que sempre tem algo para criticar. A pessoa fala, você emagreceu, você está, no caso aqui, precisando de emagrecer, emagreci. Nossa, emagreceu demais, parece que está doente. Aí engordei um pouquinho, nossa, engordou demais. Nunca tem elogio, sempre tem críticas, isso é terrível, queridos. Mas como é bom estar de alguém, uma pessoa que não bajula, mas sempre tem um elogio sincero e verdadeiro para fazer sobre a sua vida. Como é bom, né? Vamos falar a verdade. Então, queridos, a fala é importante, o elogio é importante. E veja uma pessoa incrível como o apóstolo Paulo, que é merecedor de muitos elogios, que é, sem dúvida, um dos principais evangelistas da história do cristianismo, que é alguém que plantou igrejas sobre a Europa, a Ásia, um homem incrível. Ele é digno de elogio, imagine ele elogiando alguém. Isso está em 1 Coríntios 11, verso 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Queridos, precisamos de elogiar mais. Seja intencional, não um bajulador. Não bajule, não traga elogios falsos. Se você não tem algo para elogiar, fique calado. Mas se você não tem algo para elogiar, às vezes reflita se é a sua ótica ou se realmente não tem algo para elogiar. Se tem algo para elogiar, não retenha, elogie sempre. É algo maravilhoso. Algo que é importante também é que o humilde, queridos, ele busca simplicidade e excelência para ensinar. Todos querem aprender e caminhar com o humilde. Queridos, quando for ensinar, olha, aprender com uma pessoa que é arrogante, com uma pessoa que às vezes tem uma prepotência, é algo tão desafiador, é algo tão difícil, mas como é prazeroso você aprender com alguém que tem humildade. E eu quis destacar aqui para quebrar, que às vezes achamos que a humildade, a simplicidade, é fazer as coisas de qualquer forma. Não, 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 não. A humildade é você reconhecer que tudo que você tem vem de Deus, e essa simplicidade de você não querer se colocar numa posição que não pertence a você, mas a excelência, ela caminha junto com a humildade. Por isso, como é bom você aprender com uma pessoa humilde e excelente. Portanto, queridos, o humilde, ele sabe falar de uma forma simples, de uma forma com que faça as pessoas compreenderem o que ele está falando, com que as pessoas possam compreender o porquê, o propósito. Por isso, o humilde, ele não fala de uma forma prepotente, de uma forma muito autoritária. Ele busca falar de uma forma amorosa, de uma forma simples e prática. E como é bom conviver com uma pessoa que sabe ensinar com humildade, simplicidade e excelência. E, queridos, indo para a visão, fazendo uma reflexão aqui, voltando um pouco, o humilde primeiro ele ouve, em seguida ele agradece, ele elogia, ele fala, e assim ele tem a visão clara de si e dos que estão à sua volta. Veja, o humilde primeiro ouve, a audição que eu falei daquele tripé, ele em seguida agradece,
a fala, e assim ele tem a visão clara de si dos que estão à sua volta. Após você ouvir, após você saber falar, você começa a ter uma visão melhor de si mesmo e dos que estão à sua volta. Então, veja aqui o que Paulo escreve aos Filipenses: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Queridos, é importante buscarmos não ter uma visão distorcida de quem nós somos, e nem uma visão que venha desvalorizar as pessoas. É importante que nós possamos ter uma visão adequada de como as pessoas são, de como Deus as vê e como Deus nos vê. Então eu quero falar de uma forma prática, de como uma pessoa humilde ela vê quem está à sua frente, que é a sua liderança, quem está ao seu lado, que são os seus pares, e quem são, para você que tem algum cargo de liderança, alguma função de liderança, aqueles que foram confiados a você, que estão atrás de você, para que possamos ver essas pessoas como Deus as vê, e para que possamos aplicar humildade na forma de ver as pessoas. Então veja aqui que o humilde, como ele vê a sua liderança? Primeiramente, ele vê a sua liderança como fonte de aprendizado e conselheiros. Queridos, uma pessoa humilde, ele reconhece na sua liderança que ele tem algo para aprender. Talvez na liderança profissional possa haver falhas na sua liderança profissional, mas uma pessoa que tem uma visão humilde, ele reconhece que tem algo para aprender com aquele líder. Sempre há algo para aprender com a sua liderança, com quem está à sua frente, sempre tem algo para você aprender. Aprender até mesmo com os erros por não fazer. Com a nossa liderança espiritual, sempre tem algo para aprender, queridos. Sempre tem algo para aprender com eles, porque se eles chegaram até ali, porque eles passaram por várias situações. Por isso é importante você buscar conselhos sobre a sua liderança, porque eles já passaram por caminhos que você ainda não passou. Uma pessoa humilde, ela entende e vê que na sua liderança são pessoas dignas de honra. Ela entende que a honra é um princípio inquestionável, um princípio inquebrável, e ela vive a honra não a bajulação, mas o princípio genuíno e bíblico de honra. Então ela sempre vê em posição de honra, e ela sempre quer ter atitudes de honra com a sua liderança. Assim é uma pessoa humilde. Ela não mede a sua honra, ela quer cada dia se entregar mais. Uma pessoa humilde, ela vê na sua liderança, ela vê naqueles que estão à sua frente, que eles são uma ponte para que ela possa chegar ao destino. Queridos, para que você, vou dar um exemplo simples, você que não é um líder de célula ainda, e deseja algo tão nobre e maravilhoso, que é o seu líder de célula. O seu líder é a ponte para esse destino, para que ele, junto com a célula, possa multiplicar essa célula e você possa chegar a esse passo. Ou seja, a nossa liderança é a ponte que vai nos levar para o destino, porque por onde eles passarem, se nós estivermos alinhados, juntos, nós vamos passar também. Então é importante, eu quero repetir, uma pessoa humilde, ela vê a sua liderança como fonte de aprendizado, como uma fonte de conselhos, como dignos de honra e como a ponte que vai levar ao destino. E como o humilde vê os seus pares, o humilde vê nos seus pares amigos, não concorrentes, não pessoas com quais ele vai disputar, ele vê conselheiros, ele vê companheiros de caminhada. Ele vê pessoas com quem ele pode contar e que essas pessoas podem contar com ele. O humilde, ele não fica olhando para quem está do seu lado com um olhar superior. Ele sempre olha no mesmo nível, ele sempre olha e às vezes até olhando mais para cima, porque ele sempre vê algo para aprender. Sabe, reconhecer, por exemplo, que uma pessoa que está à sua frente, uma pessoa que conquistou muitas coisas que está à sua frente, ela reconhecer algo de bom nela e pedir para aprender, é uma humildade, mas não é uma questão até um pouco clara, né? Mas sabe o que pode fazer sermos humildes? Eu aprendi isso uma vez com o meu grande discipulador, pastor amigo, pastor Mateus, que é até mais nobre quando você chega para uma pessoa que é um par seu e fala: querido, olha, você faz isso com tanta excelência, eu queria até aprender, eu queria aprender com você me ensina a fazer isso?
Olha, eu vejo que você eu vejo que às vezes as fotos que você faz células temáticas. Como que você faz? Me ensina. Eu quero aprender com você. Olha, eu vejo que você, querido, faz muitas sociais, festas das células. Como que você faz? Me ensina, eu quero aprender. Olha, querido, eu vi que você monta uma mesa tão bonita na sua casa. Eu vi uma foto lá de uma resenha tão bonita. Olha, como que você faz isso? Eu queria aprender com você. Olha, eu vi que você colocou tal música e fez de uma forma tão diferente na célula e foi tão legal. Eu queria aprender com você. O humilde, ele pede para aprender, ele busca conselhos com seus amigos, com seus pares, naquilo que ele vê que eles são uma referência. O humilde, queridos, ele reconhece o valor em todas as pessoas que estão à sua volta. Ele aprende com os que estão à sua frente, ao seu lado, e inclusive com os que lhe foram confiados. Uma pessoa humilde, ela consegue ter uma visão clara das pessoas que estão à sua volta e reconhecer o valor delas e reconhecer que ele tem algo a aprender com elas. Queridos, a humildade, ela é algo que transforma a nossa vida por completo. Ela é a manutenção necessária que nós precisamos de trazer para o nosso coração. A humildade, ela transforma a nossa forma de ouvir, a nossa forma de falar e a nossa forma de ver. E concluindo, veja aqui em Provérbios, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Queridos, a humildade, ela é o trampolim para a sua transformação, para a transformação do seu coração. Eu quero trazer algo para você refletir. Ninguém quer por perto um arrogante, mas todos querem por perto um amigo humilde. Como é bom conviver com uma pessoa humilde, como é bom estar do lado de alguém humilde, isso faz sentir melhor, isso faz sentir até mais confiante, isso faz você ter o seu valor restabelecido quando você tem um amigo humilde. Mas como é desafiador estar ao lado de uma pessoa arrogante, de uma pessoa que sempre está falando de si, uma pessoa que sempre está com algo muito acima, sempre tem até às vezes um desprezo, até às vezes uma distância muito grande, porque há uma arrogância, há um orgulho. Orgulho, queridos, é como um bafo. Todo mundo sente e é até difícil de conviver, de ficar perto de quem está com bafo. Você até oferece um trident e a pessoa fala, não, obrigado. E assim é um orgulhoso, você oferece um conselho, não, obrigado, eu estou bem demais para ouvir conselhos de você. É difícil estar, ninguém quer estar por perto de um arrogante, um orgulhoso, mas todos querem por perto um amigo humilde. E queridos, eu quero concluir essa mensagem para que eu e você possamos ter essa revelação. Que a humildade é um ambiente que nos lapida para alcançar voos altos. É onde nós vamos receber a manutenção necessária. E veja como o grande apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, verso 5. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu quero concluir essa mensagem com uma história. Houve, no início do século XIX, lá nos Estados Unidos, no Velho Oeste, lá no Texas, um jovem cometeu um crime, foi preso e foi condenado à morte, a ser enforcado. Mas toda a população daquela cidade encheu o coração de compaixão e começou a escrever cartas ao governador pedindo para que houvesse o perdão dele, ele fosse liberado daquela pena. E o governador, ao ver que toda a cidade praticamente se mobilizou para pedir o perdão daquele jovem, ele pensou, pensou interessante, eu vou dar o perdão, eu vou livrar esse jovem da morte. Mas eu quero conhecê-lo primeiro, eu quero entender e quero poder ver esse jovem. E ele teve uma ideia, você chega como governador, de cara, ele vai tentar
me bajular, vai tentar conversar comigo para ganhar, deixa eu pensar o que eu posso fazer. Ele teve uma ideia. Ele se vestiu como um pastor no século XIX, colocou lá uma roupa, tudo mais, pegou a Bíblia e colocou a carta de perdão dentro da Bíblia. E foi visitar esse jovem. E ao chegar na prisão, o carcereiro falou assim, olha, veio um pastor te visitar, e ele chegando para perto dele, falou assim, sai daqui, eu não quero conversar com você. O cara, calma meu filho, eu sou um velho pastor que vim aqui para trazer conselhos, e dentro desse livro, eu tenho algo que vai ser libertador, tem algo que vai ser maravilhoso para a sua vida. Eu não quero nada, eu não quero você, eu não quero esse livro, me deixa. E aí, aquele governador disfarçado de um pastor começou a insistir, não, deixa eu falar com você, deixa eu falar esse livro. E ele, não, começou a cuspir, tentou avançar nele. O carcereiro separou, e aí o governador, sem ter o que fazer, teve que ir embora com a Bíblia, e dentro da Bíblia a carta de perdão daquele jovem. E aí, após o governador, que estava fantasiado de pastor, ir embora, o carcereiro virou para ele e falou, cara, você é muito burro. Cara, você é um idiota. Ele, por quê? Porque aquele pastor não era um pastor, era o governador. E naquele livro, além da palavra de Deus, estava a sua carta de perdão. E ele chorou amargamente por sua arrogância. E aí chegou o dia da sua condenação, o dia que ele foi ser enforcado. E aí o seu algoz vira diante da plateia e fala, você tem direito às suas últimas palavras. E aquele jovem, segundos antes de morrer, ele vira e fala, olha, eu tenho algo para dizer para vocês. Principalmente para vocês, os mais jovens. Hoje, eu estou sendo condenado, hoje eu estou morrendo, não pelos meus crimes, mas pela minha arrogância de recusar o perdão. Queridos, quando nós não temos a humildade em nosso coração, veja que Pedro fala que Deus se opõe aos orgulhosos. Quando nós temos o orgulho enraizado em nosso coração, quando nós temos atitudes altivas, atitudes arrogantes, nós bloqueamos o agir de Deus, nós bloqueamos a graça. E não tem nada mais terrível para uma pessoa do que viver fora da graça de Deus. Mas veja, quando nós buscamos habitar nesse hangar da humildade, quando nós buscamos mudar a forma de ouvir, quando buscamos mudar a forma de falar, quando buscamos a forma de ver as pessoas, quando nós deixamos a manutenção necessária e preventiva vir sobre nós, Deus Todo-Poderoso concede graça aos humildes. Se você quer ter uma vida sábia, se você quer ter uma vida transformada, se você quer ter uma vida de sucesso, se você não quer viver uma vida de corridas curtas, mas sim uma maratona, se você não quer ter um voo rápido que ao sair da pista logo cai, se você quer ter um voo pleno, alto e sublime, encha o seu coração de humildade. Busque pela palavra, busque conselhos, busque ouvir com coração puro e reto. Busque, queridos, reconhecer suas falhas. Busque elogiar as pessoas. Busque ensinar com simplicidade. Busque ver as pessoas como Deus as vê. Veja sua liderança de uma forma diferente. Veja os que estão ao seu lado de uma forma diferente. Veja aquele que Deus te confiou de uma forma diferente. Veja as pessoas com o óculos da fé, com o óculos da palavra de Deus. E voe alto, queridos. Eu quero convidar você a ficar de pé em sua casa.